A graça e a paz, amada igreja, amados irmãos. Nós vamos nessa ocasião meditar na palavra do Senhor e eu peço, se você puder, dê uma pausa neste vídeo, pegue a sua Bíblia para acompanhar a leitura aqui comigo e vamos meditar juntos num texto maravilhoso, num texto que aquece a nossa alma, que enche o nosso coração de esperança, de alegria e de consolação. Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Apocalipse, capítulo 21, do primeiro versículo ao versículo 8. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos. Senhor, dá-nos a tua iluminação. Abençoa-nos nesse instante, ó Deus, para acolher a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha falar não apenas a nossa mente, mas encher o nosso coração com a Tua presença, com a Tua consolação, com o Teu encorajamento, com a Tua paz. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, à luz desse texto, nós vamos meditar nesta ocasião sobre a herança dos filhos de Deus. Você deve estar lembrado aqui comigo que não tem tanto tempo assim, não completou 2 anos ainda, aquela tragédia de Brumadinho que causou dano à vida humana, muitas pessoas perderam as suas vidas e também trouxe um dano grave ao meio ambiente. Agora, nos nossos dias atuais, nós vivemos em meio a essa pandemia de coronavírus, onde, de uma maneira inesperada, nunca pensada, a igreja foi fechada, porque não podemos nos reunir, porque não podemos nos abraçar, porque não podemos fomentar um lugar propício à contaminação, ao contágio desse vírus. Isso tem se alastrado na sociedade, tem se alastrado nas empresas que estão aí paralisadas, nas indústrias, no comércio. Isso tem afetado a nação e o mundo como um todo. Queridos, nada mais oportuno para trazermos a nossa consciência um pouco e meditarmos no livro de Apocalipse. Por quê? Você poderia perguntar.
Porque Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam e até têm medo deste livro, vejam só, Apocalipse é para a igreja um livro de encorajamento, é um livro de consolação até o retorno de Cristo, até que o nosso Senhor volte. Mas ele também revela à igreja como o mundo, o sistema que nos envolve e como Satanás se comportariam até o retorno de Cristo. Apocalipse, em outras palavras, nos tira a igreja do sono, tira a igreja da ingenuidade e a auxilia a discernir melhor os seus dias, o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo no mundo. A maioria dos estudiosos entendem que o autor deste livro foi o profeta, foi o apóstolo João, que escreveu este livro quando estava em exílio por conta da perseguição, quando estava na ilha de Patmos. E voltando aqui ao texto, primeiro versículo e depois a parte B do quarto versículo, nos dizem assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora versículo 4, parte B. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto revela, amados irmãos, a inauguração de uma nova era. Uma era ainda futura, mas uma era eterna. Nesta era teremos um novo céu, teremos uma nova terra, um novo cosmos, uma nova cidade, uma nova Jerusalém. E temos aqui a expressão, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ora, isso significa a consumação da era presente, a consumação da história. Período este que se dá desde a criação até a consumação. Na verdade, desde a queda, mais precisamente, até a consumação. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, a Bíblia nos adverte quanto ao início destas primeiras coisas. Diz assim: de toda árvore, Deus falando ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando o homem pecou, então deu-se o início das primeiras coisas, iniciou-se a era presente. Quando o homem quebrou o pacto das obras, deu-se o início de um período marcado pela separação, pela dor e pela morte. Mas apesar, amados, do homem quebrar este pacto, ele não pôde anular o propósito de Deus, o plano glorioso do Senhor. O homem não pôde frustrar o plano de Deus ter para si um relacionamento eterno de amor com o seu povo, e isto é maravilhoso. Apesar da queda, Deus não executou imediatamente a sua sentença. Em sua misericórdia, o Senhor se volta ao homem, se volta a Adão e pergunta: onde estás? Ato de misericórdia. Ato de dar ao homem a oportunidade do arrependimento. E Deus ainda se dirige a Satanás e lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos aqui o proto-evangelho que revela que a vitória de Jesus Cristo nos garante que as primeiras coisas não será uma realidade sem fim. Amém por isso? É neste período de primeiras coisas que reina o sofrimento, o luto, o pecado, a dor e a morte. Mas é neste tempo de primeiras coisas que Deus se revela ao homem através das Escrituras, que o Senhor promete que restaurará a sua criação, que Deus promete que a vitória de Cristo nos garante que herdaremos a nossa herança. Glória a Deus por isso. Portanto, nós meditaremos um pouco
na herança dos filhos de Deus. E eu quero, assim, destacar em primeiro lugar que a herança dos filhos de Deus, ela é estável. Amados, nós vivemos em dias totalmente instáveis e incertos, mas a herança dos filhos de Deus, ela é estável. Ela é estável porque é preparada pelo próprio Deus. Versículo 2, acompanha aí comigo na sua Bíblia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos dar uma olhadinha na glória dessa nova Jerusalém, desta nova Jerusalém que descia da parte de Deus? Ainda no capítulo 21, alguns versículos. Versículos 22 e 23 dizem assim sobre essa nova Jerusalém gloriosa. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro. Não haverá templo, não haverá santuário. Não será necessário, porque o Senhor fará desta cidade, desta nova cidade, o seu santuário, bem como o Cordeiro de Deus fará o mesmo. Versículo 23, a cidade não precisará nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus trazendo luz, vida aos homens. Versículo 25, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, ou seja, a garantia da liberdade, a garantia também da segurança que desfrutaremos da nossa herança. Versículo 27, nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus está então, amados irmãos, preparando esta nova Jerusalém. Deus está preparando a nossa herança. Por isso ela é estável. Ela também é estável porque ela é eterna. A nossa herança não é transitória como esta vida, como as primeiras coisas. Tudo nesta vida vai passar. Tanto o céu, ou até o céu e a terra, tudo será substituído, tudo será restaurado, mas a herança dos filhos de Deus não será vulnerável às intempéries da vida. Nossa herança não terá prazo de validade, como as primeiras coisas. Nossa herança não corresponde à natureza das coisas terrenas, mas corresponde à natureza das coisas celestiais. O Senhor Jesus disse assim em Mateus capítulo 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem os ladrões, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Novamente, irmãos, Apocalipse 21, versículo 27 diz assim, nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Ou seja, cidade estável, uma herança estável e uma herança eterna que não será corrompida. Mas, vale dizer que a estabilidade da nossa herança não exclui vivemos por ora as contingências desta vida. O primeiro céu, a primeira terra terão que passar primeiro. A nossa conversão não nos exclui de possivelmente passarmos pela primeira morte. Neciamente, infelizmente, tem crente querendo viver o céu, o novo céu e a nova terra agora. Mas Jesus diz que neste mundo nós teríamos aflições. Mas, louvado seja o nosso Senhor. Em sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus pede para que o Pai não nos tire do mundo, mas para que o Pai nos livre do mal. Ainda, irmãos, enquanto vivemos a era presente, temos Jesus conosco, ou seja, Jesus, o Emanuel,
na nossa vida. Portanto, não estamos sozinhos. Temos o Emanuel, não estamos abandonados durante o tempo das primeiras coisas. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia desta herança. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 29, resumindo este versículo, Paulo nos ensina ali que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa herança, ela é estável. Segundo lugar, a nossa herança, a herança dos filhos de Deus, ela é imune ao mal. A herança dos filhos de Deus é, em primeiro lugar, imune ao sofrimento. Amados, o sofrimento é um enigma, é um mistério para todas as cosmovisões. Mas só o cristianismo revela que Deus entrou neste mundo e experimentou sua tragédia, sua dor, sem experimentar o pecado. Versículo 4, acompanhe comigo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A herança de Deus garante que nunca mais haverá qualquer maldição, qualquer sofrimento. Louvado seja Deus por isso. A herança de Deus é imune à morte, é imune à separação. Diz assim, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto. É imune também a nossa herança a toda sorte de tristezas. Diz o texto, nem pranto. É imune a toda sorte de dor. Quer dor espiritual, quer dor física, diz o texto, nem dor. O consolo do Senhor será eternamente suficiente, porque o texto diz, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. R.C. Sproul, uma frase linda, ele diz assim, aspas, quando Deus enxugar as nossas lágrimas, elas nunca mais fluirão novamente, a não ser que sejam de alegria. Fecham aspas. Ainda, Alistair McGrath também diz algo muito bonito, ele diz assim, abre aspas, conhecemos um Deus que é apaixonadamente preocupado com os seres humanos que criou e desejoso de compartilhar suas aflições e finalmente levá-los a um reino do qual o sofrimento, a dor e as lágrimas foram banidos. Fecha aspas. Coisa linda, maravilhosa, a esperança do crente, a herança da igreja. E voltando ao texto, diz assim, versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, escreveu. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel e restaurará todas as coisas, amados. A herança dos filhos de Deus é imune não apenas ao sofrimento, mas ela é imune ao pecado e às consequências do pecado. Não haverá mais choro pelo pecado. Não haverá mais choro por causa do pecado. Por quê? Porque não haverá mais pecado. O pecado não causará mais nossa separação da comunhão com Deus, queridos. Isso é bom demais. Não desobedeceremos mais a Deus. Não entristeceremos mais o Espírito Santo. Não será necessário o cuidado de não apagarmos o Espírito. Não decepcionaremos mais, não machucaremos mais as pessoas que amamos, porque ela é imune a essa herança, a toda sorte de pecado e consequência do pecado. Ela também é imune às maldades, à crueldade dos homens. Versículo 8 diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a herança de Deus é imune
à perseguição moral, à perseguição física, à perseguição intelectual ao cristão. É imune às injustiças políticas, e haja injustiça política nos nossos dias. É imune às injustiças governamentais, sociais, é imune à usura, ela é imune ao descaso, ao abuso, à corrupção. É imune aos juízes vendidos aos tribunais subornados. É imune aos conchavos do magistrado. A justiça triunfará para sempre. A corrupção, a violência, a abominação serão julgadas, serão condenadas com justiça divina. Os corruptos serão afastados da presença de Deus e da sua cidade santa. Amados, sobre a corrupção do homem, Paulo já adverte. 2 Coríntios 3, ele diz assim, 2 Timóteo, 3, ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias, nos nossos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Querem ver um pouquinho a nossa realidade presente? O nosso país, o que tem acontecido com o nosso país que tem virado as costas para Deus, para o Senhor Jesus? Mais do que isso, vejamos um pouco da blasfêmia contra a pessoa de Jesus Cristo na nossa nação, amados. Agora, neste carnaval, tantas coisas que foram colocadas. Jesus, por exemplo, sendo apresentado como uma mulher. No outro carnaval, apresentaram Satanás vencendo a Jesus, matando a Jesus. O site Portas do Fundo, no final do ano passado, pulverizou um filme mostrando Jesus sendo homossexual. Algo impensado, impensável. A passeata LGBT há pouco tempo atrás, pessoas passaram a cruz, o símbolo do cristianismo, o símbolo da graça de Deus, em seus órgãos genitais. A que ponto chegamos? Homens iníquos. Vivemos numa nação até certo ponto iníqua e precisamos orar a Deus. Porque a Bíblia diz, voltando ao texto aqui, versículo 8, com relação aos iníquos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas nós também temos aqui que fazer uma observação muito oportuna. Isso não significa que a igreja deve desejar o mal a essas pessoas, desejar o mal aos nossos inimigos, pois Jesus disse no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Portanto, a maior expressão de amor aos nossos inimigos é avisar-lhes sobre o juízo iminente do nosso Deus, o juízo justo de Deus. A maior expressão de amor é avisar essa geração sobre a necessidade de arrependimento. Queridos, terceiro e último lugar, a herança dos filhos de Deus, a herança da igreja, ela é exclusiva. A herança do Senhor é somente para os seus filhos. Veja o versículo 3. Eles serão povos de Deus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui transbordando a paternidade de Deus, povos de Deus, Deus com os seus filhos. Não é à toa que a Bíblia diz, Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A herança do Senhor é também para o vencedor.
versículo 7. Acompanhe aí, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Ouçamos as palavras do apóstolo Paulo. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Os vencedores são aqueles que foram alvo, objeto da graça, do amor de Jesus Cristo. Somos vencedores não por nós mesmos, mas pelos méritos e pelo amor de Jesus Cristo, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Deus habitará para sempre com os seus filhos. A herança do Senhor é exclusiva e Deus habitará com os seus filhos. Versículo 3 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A Nova Jerusalém, querida igreja, queridos irmãos, será o tabernáculo de Deus. A Nova Jerusalém será a casa de Deus que reunirá os seus filhos na presença do Cordeiro, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se cumprirá naquele dia plenamente a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 17:7. Quando Deus, o Senhor, se dirigiu a Abraão, o pai da fé, e disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Em outras palavras, para Deus habitar com o seu povo na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. A herança dos filhos de Deus, ela é certa, ela é líquida e certa. Versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, amados irmãos, aqui está a nossa segurança, porque Deus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ou seja, tudo está feito na eternidade, tudo é conhecido pelo Deus onisciente, que conhece todas as coisas e não pode ser surpreendido. Deus não pode ser surpreendido porque Ele é o Senhor da história. Portanto, a nossa herança, ela é certa, ela não será frustrada. E eu quero encerrar dizendo que a herança de Deus, a sua igreja, é dada pela graça, por sua graça maravilhosa e transbordante. Versículo 6, parte B, diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Deus mesmo, o nosso Deus, é quem dará a sua herança, é quem entregará a sua herança. Não serão os nossos méritos que a conquistarão. Não há méritos algum em nós. Não podemos comprar a participação nesta herança. Ela não é vendida, ela não é conquistada, mas ela é entregue, ela é dada pela graça maravilhosa de Deus. Mas não foi de graça. Custou altíssimo preço. O sangue de Jesus, o nosso Senhor. Portanto, ao homem, à nossa geração, ao nosso país, ao mundo, Deus está falando com o mundo nesses dias de isolamento, nesses dias de perplexidade, nesses dias de exílio doméstico. Deus está falando com o mundo. E ao homem basta então ter sede. Sede de Deus. Sede da presença de Deus, sede da justiça de Deus, e parar de olhar para si mesmo e olhar para o alto. Arrependido, quebrantado, tendo sede de Deus, e sabemos que o novo céu e a nova terra, de fato, eles ainda não chegaram. E eis então o tempo da oportunidade para que haja o arrependimento. E a igreja, enquanto esse dia não chega,
Enquanto essa nova era não se apresenta, nós viveremos pela fé nessas promessas, nas promessas de Deus, e proclamaremos a glória de Deus neste primeiro céu, nesta primeira terra, pois este é o nosso trabalho. Isso dá o sentido e propósito, queridos irmãos, para vivermos enquanto crentes na era presente. Ou seja, proclamarmos a justiça, o amor, a cruz do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça o nosso coração sossegar no seu caráter, na sua promessa, fazendo o nosso coração meditar na nossa herança, a nossa herança sendo estável, a nossa herança sendo imune ao mal, a nossa herança sendo também garantida, exclusiva aos filhos de Deus. Preguemos, irmãos, a essa geração a graça, o arrependimento. Enquanto igreja, vivamos alimentados nessa esperança gloriosa para honra, para exaltação e para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua igreja espalhada na terra. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que enche o nosso coração de esperança. Que dá-nos, ó Deus, entendimento do que tem acontecido, mas ao mesmo tempo transmite a segurança do teu amor, a segurança das tuas promessas. Ó Deus, que revelam que neste dia, na era presente, o Senhor habitará conosco, junto com o Cordeiro. Estaremos na cidade santa, na qual o Senhor habitará e nos encherá com a tua luz, com a tua glória. Obrigado, Deus, por esta maravilhosa promessa e esperança. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana a todos. Sejamos firmes, corajosos. Vamos enfrentar esses dias com a graça, firmados e focados nas promessas do nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém.